Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela me disse, a gente conversa muito sobre podcast, eu tenho muitas indicações e ela me disse, tu deveria fazer um podcast. E eu pensei sobre isso e eu acho que eu gostaria. Eu sou uma consumidora de podcast, muito influenciada pelo meu marido. Eu resolvi gravar vídeos falando sobre coisas que eu penso e que muitas vezes eu não consigo compartilhar com ninguém. Meu nome é Ariane e esse é o meu canal, esse é o meu primeiro vídeo e a gente vai conversar sobre muitas coisas por aqui e espero que essas coisas façam sentido pra você, assim como fazem pra mim. Às vezes fazem pouco sentido, mas eu penso mais sobre elas e chego a algumas conclusões, às vezes que eu estou errada, às vezes que não, às vezes aprendo coisas novas e espero que seja legal pra você, assim como acho que vai ser pra mim. Eu tava pensando sobre mudanças e recentemente nós mudamos de cidade. E eu sempre fui uma criança que amava mudanças. Qualquer mudança sutil no dia a dia, eu amava. Minha mãe me falava que a gente ia fazer uma coisa diferente da nossa rotina hoje, independente do que fosse, pra mim era o máximo. A gente iria no mercado diferente, fazer as compras do mês, ou iria por um caminho diferente pra escola. Pra mim isso era muito legal, eu achava incrível a possibilidade de ter muitas possibilidades no meu dia, no meu cotidiano. Só que eu notava, e com o tempo cada vez mais, que para os adultos essas mudanças geralmente não eram tão legais quanto eram para mim. Eu ficava muito feliz com essas mudanças e pensava, nossa, que legal! E eu pensava que para os adultos também seria legal, uma coisa nova para se fazer. E eles pareciam, geralmente, meus pais, as pessoas que quando me contavam, mudou alguma coisa, que saco, eu pensava, que legal, uma coisa nova. E eu via que ficavam irritados, chateados, preocupados muitas vezes. E eu não entendia. Então, nós mudamos recentemente. Saímos do Rio Grande do Sul e mudamos de estado. Hoje nós moramos em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Nós sempre tivemos, eu principalmente, a ideia de ser muito legal morar nesse estado lindo, cheio de praias e montanhas e clima muito melhor do que pra mim é lá onde nós morávamos, porque lá é muito frio e no verão é muito calor, são extremos. E a nossa cidade não tem muito verde, não tem muitos parques, não tem praia. Então nós sempre tínhamos que sair, viajar para fazer alguma coisa legal. E aqui, nós teríamos todas essas milhões de possibilidades, além de ser um lugar novo e a gente conseguir explorar mesmo as coisas simples, como ir no shopping, passear, porque era novo, novidade. Então, nós mudamos. Eu estava muito empolgada, naturalmente, como entusiasta de mudanças que sou, muito empolgada com todas as coisas novas que eu iria fazer, conhecer pessoas novas e ter experiências novas, mas ainda assim preocupada com as coisas que eu teria que fazer, com as coisas que eu teria que fazer nessa mudança, as responsabilidades que eu teria, coisas novas. Tudo bem, a gente muda uma coisa nova, uma possibilidade nova, mas tem outras responsabilidades, alguns problemas que surgem, que a gente vai precisar resolver eles ao longo dessa mudança, adaptação e tal. Mas até aí, tudo bem, normal, vida adulta, mudou um pouquinho a minha percepção da mudança, porque eu tenho mais responsabilidade do que quando criança. Mas então, essa mudança me deixou muito animada e essa animação durou 1 mês, 2 meses, pouquíssimo tempo. Durou um pouco tempo e ela começou a ser uma coisa muito difícil para mim. E aquilo que me animava muito, que eram as novas possibilidades, viraram em grandes angústias, em que eu não tinha controle mais sobre nada, minha vida. Eu vim para um lugar, mas eu não conhecia ninguém, não sabia como andar por aqui, não conhecia nada e estava com medo
e longe das pessoas que eu conhecia. Basicamente, tinha nada de segurança e muitas possibilidades e coisas novas. Era muita liberdade e pouca segurança. Estar em um lugar maior e diferente é muito... A gente se sente muito pequeno, porque a gente veio de uma cidade muito, muito pequena. Então, lá nós tínhamos uma rede, eu tinha uma rede de apoio, amigas, família. Eu conhecia tudo, eu sempre fui muito boa em localização, então eu sabia, em qualquer lugar da cidade que tu me colocasse, eu sabia voltar para casa. Eu conhecia muito bem. E aqui, um lugar muito maior, com muitas pessoas e muitas pessoas diferentes, porque aqui tem muita gente de fora, assim como a gente. E então eu era minúscula. A minha dor também era minúscula em relação ao todo. Então eu me vi arrastada por uma onda gigante de incertezas, angústias e ansiedade. Subiu muito a minha ansiedade. E porque era uma onda que eu não conseguia sair dela. Ela tomou uma conta de mim, então eu fui levada pela onda de mudanças que aconteceram sucessivamente. E eu me vi aquele adulto preocupado, nervoso, aquele que eu não entendia, preocupado, nervoso com as incertezas. Então eu chorei, gritei, briguei, resmunguei durante todo esse processo. E eu concluí que eu não gosto mais de mudanças, que mudanças são ruins e que eu preciso ficar na minha zona de conforto, no máximo de controle que eu posso ter sobre a minha vida. Não foi isso. Mas então eu percebi que aqueles adultos que eu julgava estarem tristes e irritados, eles não estavam rejeitando a mudança. Eles estavam carregando o peso de lidar com algo novo, que uma criança não tem. Não, vamos lá, reformulando. Que uma criança tem, mas as implicações são muito menores, né? Quando criança, provavelmente com uma mudança, teria que se adaptar a uma nova escola, novas pessoas, e isso influencia muito, né? Mas o adulto também precisa se adaptar com um novo local de trabalho, novas pessoas, a família e comunidade, né? Tem outras preocupações, além das financeiras e familiares, né? Que uma criança não teria tanto, porque estaria com a família, e o adulto tem uma rede maior, né? Mas, então, eu pensando sobre isso depois de quase um ano que mudamos, e quase um ano que eu estou aqui, que crescer é isso. Crescer é mudar as lentes com que a gente enxerga as coisas, a vida. E a vida vai nos convidando, às vezes à força, porque a vida acontece independente de você querer ou não. Você influencia a forma como essa vida vai andar, mas ela anda e ela se move independente de você querer ou fazer alguma coisa para isso. Então, às vezes, ela te arrasta e te leva à força para lugares que você vai precisar lidar, né? Você vai precisar lidar com aquilo. Mudar as lentes, a forma como a gente vê cada situação, é o que vai fazer com que a gente aprenda e que a gente viva melhor aquele momento da nossa vida. Obviamente, para uma criança, aqueles momentos de mudança, eu tinha uma percepção muito boa, né? Claro, muitas pessoas não gostam de mudanças desde pequena, mas eu gostava, então eu tinha uma percepção muito legal daquilo, tirava o maior proveito daquilo e era muito, muito legal, muito interessante. Não pensava sobre as implicações na minha vida, porque é uma criança, então eu tinha lentes de criança, né? Próprias para aquele momento da vida, para aquela estrutura. Porque se uma criança sente, olha a vida
com o peso de um adulto, da percepção de um adulto. Isso não é saudável. Mas permanecer ingênuo no momento em que a vida te pede mais maturidade, isso também não é saudável. E hoje eu entendo que a lente que eu uso hoje em relação a isso, porque eu acho que eu tenho muitas outras lentes que precisam ser trocadas, de percepções que eu aprendi a ter e que eu tive de criança, que ao longo da vida vão ser transformadas, eu assim espero e eu acredito. A percepção que eu tenho hoje é que a lente que eu troquei nesse meio tempo, nessa mudança, deixei a lente, aquele óculos de criança e peguei esse óculos novo de uma Ariane da vida adulta. Ela é ideal para o momento que eu tô vivendo. E apesar de tudo, eu ainda gosto de mudanças. Mas hoje eu tenho mais consciência de que nem sempre ela vem embalada numa caixa de alegrias e confetes, mas que quase sempre ela vem com aprendizado, que te muda e faz perceber e entender a vida de uma forma mais real, que é ideal para esse momento que eu tô vivendo hoje, ou que você vai viver. E eu gosto muito desse tipo de conversa, esse tipo de interação com as pessoas, porque sai muita coisa legal. Porque por mais que muitas vezes aquela conversa de oi, tudo bem, tu viu tal coisa, tu viu que vai chover, tu viu fofoca tal, notícia tal. Essas conversas sobre como a pessoa percebe a vida, elas nos fazem conhecer muito mais as pessoas em um tempo muito curto, né? Às vezes tu tem pouco tempo para conhecer aquela pessoa, né? Um intervalinho do trabalho. Mudam muito a gente, porque a gente percebe a vida através do olhar de outra pessoa. Então, acredito que a gente vai ter muitas conversas nesse mesmo tipo aqui no canal. E eu te convido para participar comigo de todas elas. Acho que viver esses momentos de mudanças, que às vezes são muito difíceis, eles podem ser muito mais leves se compartilhados com alguém. Se você está passando por um momento de mudanças, eu te convido a comentar aqui no vídeo para a gente conversar e eu te ouvir também sobre a forma que você pensa sobre as mudanças e as implicações na sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir ele, comentar para a gente continuar conversando, me seguir que eu vou continuar postando vídeos sobre isso. Indica para alguém, manda para um amigo seu, que eu vou adorar receber vocês aqui no meu canal, vai ser minha nova casa. Obrigada!